Fala galera, bom dia! Estou aqui na loja da Tesla, no pátio aqui agora. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui a compra de um Tesla modelo Y 2024/25. Experiência comprando um carro zero na Tesla aqui na Flórida. Bora! Fala galera, aqui é o pátio, ó. Esse aqui é tudo carro zero. Esse é o modelo Y, ele é um pouco maior do que aquele modelo 3. E do que também aquele modelo X, que a porta abre para lateral, né? Então, se olhar aqui, por exemplo, esse azul aqui, ó, já é o modelo 3, tá vendo? Ele é um modelo já com esse porta-mala tipo um sedã, vê que ele é mais baixo também o carro, tá vendo? Agora, se você observar o modelo Y, esse cinza ali, ó, e esse azul aqui também, ele já é um pouco mais alto e mais largo. Aqui dá para ver bem, ó, comparando os dois, ó, o preto aqui é o modelo 3 e aqui é o modelo Y. Dá para ver que ele é mais alto, comparando aqui, ó, lateralmente, tá vendo? E também a questão da mala aqui também. Eles estão carregando aqui no fundo da loja da Tesla, aqui na Flórida. Ó, ele não vem escrito nada atrás, mas esse aqui é o modelo 3 e esse aqui é o modelo Y, ele é maior, tá vendo? Então para família viajar, colocar as tranqueiras atrás aí, ó, o modelo Y é melhor. Então ele é um número, digamos assim, um modelo acima, né? E aí tem outro modelo que eu não estou vendo aqui para vocês, que é o modelo X, que a porta ela abre lateralmente. Não estou vendo aqui nesse lado aqui não, tem um ali branco. Vou chegar ali mais perto para mostrar para vocês. Se vocês observarem aqui pela própria maçaneta do carro, você consegue ver. Tá vendo aqui que a maçaneta fica atrás da porta, tá vendo? No modelo 3 e no modelo Y também, tá vendo? A maçaneta. Aí eu vou observar aqui, ó, o modelo X, né, que é acho que é o top, né, se eu não me engano, a maçaneta já junta uma com a outra, tá vendo? Então aqui você já consegue ver, ó, essa porta de trás ela abre para cima. Então já é um modelo bem mais, digamos, um modelo acima, né? Ele é bem maior, a tela lá dentro é maior, já é um nível maior. Já não tem noção aqui, ó. Acredito que esses carros aqui já saem na faixa de 100 mil dólares. Queria falar algo também muito interessante, diferente da compra de um carro tradicional. Já comprei outros carros aqui na América. Cara, burocracia do caramba, 4 horas esperando, assinando um monte de coisa, aprovação, os caras empurrando um monte de coisa de produto para você comprar. É bem estressante, para ser sincero, comprar carro aqui, pelo menos a experiência que eu tive, né? Se você já também teve alguma experiência de comprar carro aqui na América, deixa o teu comentário aqui. Não deixa de seguir lá no Instagram também, galera. André Palópoli. Olha, esse aqui é o truck, tem um cara olhando o carro ali, então não quero atrapalhar muito ele. Olha a traseira dele, tamanho do porta-mala. Esse aqui é o pneu, gente, olha isso. Parece meio que plástico aqui, tá vendo? Uma calota, entendeu? Futurística aqui, ó, o tamanho do pneu, cara. Você tem uma noção de tamanho, olha isso. É muito grande. Aqui, ó, a parte de trás. Tá vendo? Ele não tem maçaneta, né? Então você aperta o botão para abrir e fechar a porta. Essa aqui é a parte de trás do Cybertruck. Ele também tem um vidro lá no teto, tá vendo? Não sei se está refletindo aí, não sei se dá para ver. Mas bem espaçoso aqui atrás. Aqui tem essa parte aqui que eu não sei para que é, mas várias funções de ar-condicionado, de várias coisas aqui, tá vendo? Que dá para mexer. A parte de trás, tem o controle aqui de trás, deve dar para jogar alguma coisa também aqui. Mas tá vendo? Aqui é vidro, ó. A parte lá de trás. Tá vendo? Dá para ter uma noção aqui do tamanho do espaço, ó. Bem grande, cara. Isso aqui levanta, ó. Se quiser guardar alguma coisa ali. Ó, aqui é o volantezinho, tem dois tipos de volante, pelo menos nos outros modelos, nesse aqui eu não sei. Ele é pequenininho, assim, parece de corrida, tá vendo? Não tem aquela marchinha aqui, não tem quase botão nenhum, só isso aqui, então não sei exatamente como que muda de marcha nesse carro aqui. A tela é bem maior do que o do modelo 3 e do Y. E a porta tá aberta, tá vendo? Então, ó, por exemplo, vou fechar a porta aqui. Ó, vou fechar a porta. Então ele já vai fechar ali, ó. Olha lá, pum, tá vendo? Fantástico, né, gente? Consegue girar aqui, ó, o carro, tá vendo? Olha o tamanho do espelhinho aqui, ó, pequenininho, engraçado, né? O carro é gigante, mas o espelho aqui é pequenininho. Muito futurístico, um acabamento muito bom aqui, ó, meio que veludo, tá vendo? Aqui também, ó, é soft touch, tá vendo? Aqui é veludo também, ou seja, é um carro por trás rústico não, é bruto, né? Mas por dentro moderno, linhas retas e acabamento muito bom. O couro, olha esse banco aqui, gente. Cara, parece melhor do que de avião. O vidro aqui, ó, bem grande. Ó, ele já pediu aqui a chave, tá vendo? Então a chave deve colocar por aqui, para ligar o carro. Já pediu a chave, tá vendo? Por quê? Porque eu pisei no freio.
Então ele tá achando que a gente vai sair com o carro, tá vendo? Mas ó, tem um mapa aqui, ó, você consegue navegar. Claro, eu não sei mexer nisso aqui não, gente. Vou perder um bom tempo aqui para aprender. O carro tá carregado a 99%, parqueado, e a luz está acesa que a gente viu lá fora quando eu filmei, tá vendo? O farol tá ligado. A experiência de você comprar um Tesla é muito diferente de você comprar um carro tradicional, né? A experiência que eu tô tendo. Resolvi tudo pelo aplicativo, tá? Você entra no site da Tesla, baixa o aplicativo da Tesla, faz tudo pelo aplicativo da Tesla. Se é aprovado o financiamento, você faz o down payment, você paga online também o down payment, você assina o contrato, tudo pelo aplicativo. Então, assim, são várias etapas, ele cria umas tarefas para você fazer. Você vai completando aquelas tarefas até o dia da entrega, que é no caso de hoje, tá? Então, hoje vai ser o dia da entrega, daqui a meia hora mais ou menos eu tô pegando o carro zero, peguei um preto. As outras vezes que eu comprei carro aqui, inclusive zero, que eu comprei para minha esposa, foram no mínimo 4 horas esperando. Então, assim, é muito desconfortável esse processo. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário aqui. Queria falar também de 2 patrocinadores muito importantes que o canal tem agora, que é a JetFlow Aviation. Se você é piloto, quer tirar teu PLA americano, que a gente chama de ATP, entre em contato, JetFlow Aviation, tem o Instagram deles, vou deixar aqui embaixo, ou pelo site, e eles podem dar todo o curso para você obter a tua carteira se você tem experiência no Airbus A320. E também, caso esteja no processo, buscando um escritório de fazer teu processo migratório, tem a Visa Flex Immigration, vou deixar aqui embaixo o Instagram deles também, na descrição o site, entre em contato. Sendo piloto ou não, tem intenção de migrar, você precisa de um escritório de advocacia especializado para resolver o teu processo, né? Analisar o teu caso. Tem muito piloto que fala assim, porra, não tem os mínimos e tal, acho que não dá para poder entrar com EB2, enfim. O escritório vai orientar, às vezes a sua esposa, teu marido, seja quem for, às vezes tem uma qualificação tão boa que você consegue tirar, por exemplo, o teu green card através, não como piloto, mas se pegando o teu green card, você pode voar aqui, entendeu? Mas não necessariamente você consegue resolver essa questão migratória, às vezes de alguma outra forma, mas só o escritório pode clarear essa situação e te dar a opção, entendeu? Fala galera, tô aqui ó, já no carro, demorou um pouquinho mais do que o normal, meia horinha aí a mais, era para ser 15 minutos para pegar o carro bem rápido, como eu falei, é tudo muito rápido, só que deu um disagree no meu Social Security, que é meu CPF daqui, com o meu imposto de renda. Na verdade foi alguma coisa do sistema lá, e aí o cara já conferiu lá, deu tudo certo. Meu nome é muito comprido, brasileiro tem um nome comprido, né? E aí faltou uma letrinha lá. Então atrasou um pouquinho mais, mas se não fosse isso, 15 minutos eu estaria com o carro na mão. Eu achei até que o cara fosse me dar um tutorial aqui, me explicar um pouco como funciona tudo, mas isso não aconteceu. Ele falou assim, o tutorial tá no carro, você tem um aplicativo e tchau. Falei, tá bom, então beleza, deixa comigo, depois eu vejo com calma. Então assim, o carro zerado, novinho, todo durinho, mexi aqui bem rapidinho na tela aqui só para poder sair daqui, né? E já botei aqui no GPS para ir num compromisso que eu tenho agora. E depois ir para casa, e aí vai demorar um tempo, né? Até ir futucando aqui, mexer em todas as funções e tal. E aí eu vou compartilhando com vocês, principalmente no meu Instagram. Então segue lá, André Palópoli, e lá eu mostro o meu dia a dia. Então é isso aqui, ó, galera. Tô aqui, botei no GPS aqui um compromisso que eu tô indo. Fica mais ou menos 31 minutos de onde eu tô agora, se olhar aqui no GPS. Tô aqui, ó, carro duro, não tem nenhum botão aqui, como eu falei antes. Tô aprendendo a mexer, a impressão que tem é muito boa, muito boa. Carro elétrico, aqui tá mostrando 47% de bateria. Imaginei que fosse vir com a bateria full também, mas não veio. E é engraçado que o carro elétrico, você tira o pé do acelerador, ele já dá meio que uma freada, entendeu? Você não precisa frear o tempo todo, só você tirar o pé do acelerador, ele já dá uma reduzida. Isso é característico do carro elétrico. Esse carro aqui, modelo Y, zero, na fábrica, tá em média 50, 55 mil dólares. Tem para leasing também, só que o leasing, ele limita uma milhagem. Você pode escolher lá, se eu não me engano, 10, 12 ou 15 mil milhas por ano. E aí você faz o contrato de 2 ou de 3 anos. Cada marca tem o seu tipo de contrato, isso é o da Tesla. No meu caso aqui eu não fiz o leasing, eu fiz o financiamento mesmo. E aí é um procedimento normal de qualquer financiamento, né? Você aplica lá para os bancos e tal, aí você vê quanto você vai dar de entrada e aquela coisa toda, e paga mensal. Mas o interessante é que você faz tudo pelo aplicativo, fazem tudo, botaram já a placa no meu carro, já mandaram o registration para mim, tá aqui. Eu só tive que fazer o seguro, por minha conta. E no próprio aplicativo você tem que colocar o comprovante do seguro para poder tirar o carro daqui, entendeu? Até porque o seguro aqui nos Estados Unidos é obrigatório, você não tem opção de não ter o seguro. E o seguro também varia também do valor, de onde você mora, quem vai dirigir, se você tem histórico, se tem carteira americana ou não, ou se é estrangeira.
Então isso tudo vai variar o valor do seguro, tá? Que varia aí, pode ser de 150 a 250, dependendo do teu perfil. E conforme você vai criando um histórico aqui com a seguradora, o valor também vai diminuindo, tá? E aqui os contratos, normalmente, de seguro de carro é de 6 meses. A cada 6 meses você tem que renovar ele. Tá vendo? Ó, mostra aqui, ó, os carros, tá vendo? Ó, tem esse... Mostra como se fosse um truck aqui, um caminhão, né? Que é esse aqui no caso, tá vendo? Carro andando lá, ó. Tudo em tempo real, muito legal. E outra coisa interessante, ó, liguei a seta, tá vendo? Assim que eu ligo a seta, eu virei pra direita, porque pelo mapa aqui, ó, eu vou entrar nesse sinal pra direita. E aí eu já coloco aqui assim, ó, a câmera do retrovisor da direita já abre automaticamente. E você viu que uma hora aqui, não sei se apareceu, ficou vermelho na câmera. Tava provavelmente próximo do carro, então poderia bater, né? Então ele ficou meio que vermelho aqui. E aí, por exemplo, eu botei a seta para direita agora. Assim que eu parar aqui e virar para direita, no caso completar a curva para direita, ele já desliga o pisca automaticamente. Ó, vou fazer a curva aqui, ó, pra vocês verem. Ó como a luz vai apagar sozinha, ó. Pronto, já saiu até a câmera do retrovisor, tá vendo? Tudo automático. Isso é uma função, eu já vi ali que tem isso, você consegue tirar isso ou deixar no automático também. Tudo aqui dá para deixar no automático. Inclusive se abrir porta, fechar a porta, a trava de criança ali atrás, eu já coloquei no caso do meu filho, tudo você faz aqui pela tela. Aí, ó, estamos chegando aqui no compromisso que eu tenho. Aí, chegando. Tá vendo? Eu vou botar a seta para direita também, ó. Onde foi? Aí já puxa de novo, ó, tá vendo? Retrovisor. Ó, não tem maçaneta, tem esse botão aqui para abrir a porta. Vou mostrar aqui para vocês por fora do carro. O carro é esse aqui, ó. Aro 22, full black. Eu gosto de carro preto. No filme, assim, na gravação fica piscando, mas na real não tá piscando. É isso aí, ó, galera. Carro zeradinho. Zero bala. Modelo Y. Ó, que legal, vou botar na ré. Olha quantas câmeras vai aparecer. Já muda direto pro R aqui. Já aparece um monte de câmera, ó. Lá de trás, dos retrovisores, para baixo. Ele vira a câmera para baixo também para ajudar se tiver algum meio fio, alguma coisa assim. E o próprio retrovisor também já gira para baixo, tá vendo? Aqui, ó, pela câmera já dá para ter uma noção se não tem nenhum obstáculo. Eu vou jogar aqui, ó, pro D. Pum, já sai a câmera, tá vendo? Galera, parei aqui, ó, primeira vez abastecendo o carro. A Tesla dá 3 meses de graça para abastecer. Se você abastecer aqui no terminal da Tesla, né? Então, claro, vou abastecer de graça. Pelo aplicativo da Tesla eu consigo controlar quanto tá de carga. Segundo um amigo meu que tem ele falou que o primeiro percentual de carga é mais rápido. Até chegar a 80% demora mais ou menos 20 minutos. E aí depois, os últimos 20%, já demora mais, uma meia hora mais ou menos. Tem que se programar um pouco antes, vai no posto, dá um relax, para esperar, entendeu? Como eu agora tá 25%, eu acho que 15, 20 minutos já vai atender o que eu quero, não vou carregar ele todo não. Assim eu conectei ele lá, tá vendo? Aí ele mostra aqui, ó, 45 remind, tá vendo? No caso aqui para carregar tudo, né? Mas eu não vou carregar tudo não. Olha que interessante. Vai mostrando tudo aqui, ó. Quantos volts, quantas milhas, tá vendo? E aqui vai aumentando, ó. Quantidade de milhas, tá vendo? Você fica aqui acompanhando. Então assim, a ideia é chegar pelo menos nos 80 aqui. E aí depois os outros aqui eu abastecer outro dia. Dependendo do lugar que você for abastecer, ele limita a quantidade que você pode abastecer. Então, por exemplo, esse posto que eu tô aqui, quando eu vim aqui, por exemplo, ó, na parte de charging, tô descobrindo tudo com vocês, tá? Eu vi que escolhi o posto que eu queria abastecer, tá vendo? E aí ele limita aqui, ó, 150 kW, tá vendo? No máximo 250 kW. Então esse 150 kW, pelo que eu tô concluindo aqui, é 80%, tá perdendo um pouco o foco. É 80%. Por que eu sei isso? Porque quando eu venho para cá, ó, charge limit, 80%, tá vendo? Então, aonde eu estou abastecendo, eu não consigo carregar mais do que 80. Talvez por causa do lugar, não tem muita estação ali para muitos carros, aí para não ficar muito tempo,
Porque esses últimos 20 minutos aqui é onde demora mais tempo. Então imagina se todo mundo ficasse aqui até 100%, ia lotar essa parte aqui, as pessoas queriam abastecer, não ia conseguir. Então assim, até 80% é mais rápido. Eu estou aqui numa estação da Tesla, que é chamada de Supercharge. Então é Supercharge por quê? Porque ele carrega mais rápido até 80%. Então eu vou ficar aqui uns 15, 20 minutos, vai carregar até 80% e vai parar. Aí eu tenho que ir embora. Para quê? Aí libera para outro carro vir aqui abastecer, entendeu? Interessante isso, né? Porque realmente esse finalzinho aqui ia comprometer as estações e a galera não ia conseguir abastecer. Fica um monte de carro aqui esperando, sei lá, meia hora, 40 minutos para completar tudo. E isso eu descobri agora, tá, galera? Primeiro eu estou abastecendo, a gente vai futucando, vai fazendo e vai concluindo isso aí. Você que tem experiência nisso, se eu estiver falando besteira aqui, deixa o comentário aqui embaixo. Que pra mim é tudo novidade, não li manual nem nada, eu tô na prática mesmo, na raça aqui com vocês. Vambora. Ó, galera, já saí do posto ali, abasteci, durou meia hora, tava com 20% mais ou menos, e subiu para 80%. Então agora eu tô tentando pegar o foco aqui, ó, 240 milhas. Tava com 60 mais ou menos, então já tá com 240. Então meia hora para carregar de 20% a 80%. Aí os últimos 20% demoraria muito mais. Então abasteci só até 80, ganhei bastante milha, então dá para rodar tranquilo. Aqui, ó, já tá meio que à noite, tá vendo? Então ele já mudou a tela aqui para meio que escuro, já tá em outro visual. Olha os carros aqui, ó, que legal, tudo se movimentando. Ele já acendeu o farol também sozinho, né? Já tá meio que de noite. E aqui tá o mapa que eu tô indo no mercado ali comprar umas paradas ali. A Tesla, ela tem um serviço. Descobri hoje também, mas claro, tem que me aprofundar mais para ver tudo que está incluso. Mas você paga $10 por mês, R$9,99, uma coisa assim, e aí ele te gera um 5G aqui na tela. Eu já coloquei aqui, então ele já automaticamente ele já começa a te mostrar, por exemplo, o tráfego, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, precisa de internet, né, para mostrar como que tá o trânsito. Não sei se vocês estão vendo, ó, tá vendo? Então você paga $10 e aí ele já te mostra isso aí, ó. Trânsito, como que tá, mas tem outras funções também que eu vou ter que descobrir ainda, mas de cara ele já tem isso aqui que é bom, que ele te dá o tempo real, né, te dá até uma opção de rota diferente, né, por conta do trânsito e tudo mais. Então tem esse serviço de $10 e uma das coisas que está inclusa é isso aqui, entendeu? E aí, claro, você pode conectar na rádio, online, tudo que tiver serviço online, por esse valor você consegue, que ele gera um 5G, não precisa de chip, ele já vai automático, ele vê satélite, sei lá como que é. E aí você paga, ele já mostra. Aqui não tá mostrando aqui porque tem esse adesivo, mas ele tem uma anteninha que ele mostra, tipo igual o celular, para ele mostrar quantas barrinhas está de sinal, entendeu? Então só para vocês saberem também que tem isso. Tem outros serviços também, eu chamo de upgrade, que também é cobrado, como por exemplo o autopilot, né? Que o carro dirige sozinho, né? Todo mundo já sabe que a Tesla é famosa por isso. E aí, se eu não me engano, é $100 por mês. E aí eu não vou fazer, porque eu acho que não tem necessidade, mas um dos serviços que tem é isso aí, pra vocês terem uma ideia.